Olá, professor Luiz Antônio aqui. Seja bem-vindo ao nosso canal. Notação científica. Notação científica é uma maneira de representar números muito grandes ou números muito pequenos. E esses números devem ser escritos nessa forma que você está vendo aqui, ó. N vezes 10 elevado a x, onde esse n aqui ele deve ser maior ou igual a 1 e menor que 10. É isso que está nos dizendo essa desigualdade aqui. E o expoente da base 10, ele deve ser um número inteiro. Então, notação científica é um conteúdo muito cobrado, que aparece muito em prova, principalmente para os estudantes de física. Você que está estudando física, você tem que dominar notação científica. Então, vou dar exemplos para você entender qual é o procedimento, como é que você faz para escrever um número na forma de notação científica. O primeiro exemplo é o número 2000. Como é que a gente escreve o número 2000 na forma de notação científica? Bom, 2000, para começar, você pode escrever dessa forma, não pode? 2 vezes 1000, beleza? E esse 1000 que você está vendo aqui, ele pode ser escrito como uma potência de base 10. O 1000 pode ser escrito como 10 ao cubo, portanto, ficamos com 2 vezes 10 elevado ao cubo. Acabou. Observe que esse número que está na frente da potência de base 10, ele está dentro desse intervalo. Ele é um número maior ou igual a 1 e menor que 10. E aqui aparece a potência de base 10. Então, acabou. O exemplo 2. Olha para o exemplo 2 aqui, ó. 2.500. 2.500 pode ser escrito dessa forma. 25 vezes 100. Tudo bem? Esse 100, ele pode ser escrito como uma potência de base 10. Então, vamos ficar com 25 vezes 10 elevado ao quadrado. Acabou, professor Luiz Antônio? Não, não acabou ainda. Por que não acabou? Observe que o número que está na frente da potência de base 10, ele é 25. Ele está fora desse intervalo aqui que nós temos. Então, nós precisamos mexer. Nós temos que fazer aparecer o 2,5. E qual é o procedimento? Qual é a dinâmica para a gente fazer isso? Bom, vamos pensar da seguinte forma. Esse 25 tem que ser transformado em 2,5. Eu já até vou colocar o 2,5 aqui, tá bom? Agora pensa comigo. Do número 25 para o número 2,5, o número diminuiu, não diminuiu? E diminuiu de que maneira? A vírgula, ela andou uma casa para a esquerda. Porque o número 25, aqui, ó, no número 25, a vírgula estava aqui, ó, do lado do 5, né? Então, se você andar com a vírgula uma casa para a esquerda, a vírgula vai ficar aqui, ó, entre o 2 e o 5 vai ficar 2,5. Só que o número diminuiu, andando uma casa, esse expoente 2 aqui, ele vai aumentar uma unidade. Então, nós vamos ficar com 2,5 vezes 10 elevado ao cubo. De novo, para você que não entendeu, o expoente era 2, eu aumentei uma unidade, o expoente ficou 3. E por que ficou 3? Porque o 25 foi transformado em 2,5, andando com a vírgula desse número uma casa para a esquerda. O número diminuiu, o expoente aumentou. Tá bom? Vou dar outros exemplos para você entender melhor. É interessante que você tente fazer aí no seu papel também. Vamos lá, exemplo 3, 54.700. Eu quero escrever esse número na forma de notação científica. Para começar, eu posso escrever 547 vezes 100. Por que vezes 100? Porque tem 2 zeros aqui, ó. Beleza? Bom, esse 100, ele é a mesma coisa que 10 ao quadrado. Beleza? 10 ao quadrado é 100. Só que esse número aqui, ó, o 547, ele é um número muito maior que 10. Então, tem que transformá-lo em um número que esteja entre 1 e 10. E como é que eu faço isso? A vírgula está aqui, ó, do lado do 7 aqui. Você não vê a vírgula, mas ela está aqui. Você concorda comigo que a vírgula tem que andar para a esquerda 2 casas? Sim.
Se a vírgula andar 2 casas à esquerda, nós vamos ter o número 5,47. Beleza? Então, esse número 5,47, ele está dentro daquele intervalo. Ele é um número que é maior que 1 e é menor que 10. É isso que eu preciso fazer. Agora, se o número diminuiu andando 2 casas, o que acontece com esse expoente? Esse expoente vai aumentar. Vai aumentar quantas unidades? Vai aumentar 2. Por quê? Porque o número diminuiu andando 2 casas para a esquerda. Então, nós vamos ficar com 5,47 vezes 10 elevado à quarta potência. E com isso, nós escrevemos esse número na forma de notação científica. Outro exemplo para você, o exemplo 4. Bom, agora o número é um número decimal, tá vendo? Bom, eu posso escrever esse número da seguinte forma, eu posso escrever esse número como 2 dividido por 1000. Concorda comigo? Porque é um número decimal com 3 casas decimais. Aqui, ó, 1, 2, 3. Então, isso é a mesma coisa que 2 milésimos, não é isso? Esse 1000 que está no denominador da nossa fração, ele é a mesma coisa que 10 ao cubo, não é? 1000 não é 10 ao cubo? E agora o que a gente faz? A gente usa uma propriedade de potência. Esse 10 ao cubo que está no denominador da fração, ele vai aparecer lá no numerador, ele vai aparecer lá em cima. Só que lá em cima ele não vai ter o expoente 3, ele vai ter que ter o expoente menos 3. Beleza? De novo, para você que não entendeu, 10 ao cubo estava no denominador da fração, apareceu lá no numerador da fração. Inverteu a base e trocou o sinal do expoente. Essa é a propriedade de potência lá que você estudou no 9º ano, né? Se você está no 9º ano, você já deve ter estudado essa propriedade de potência. Então acabou. O número 0,002, escrito na forma de notação científica, fica 2 que multiplica 10 elevado a menos 3. Observação para esse número que está aqui, ó, na frente da potência de base 10. Ele está dentro daquele intervalo, tá? Aquele intervalo que nós colocamos lá em cima. Ele é um número maior ou igual a 1 e menor que 10. Tá bom? Então tá aí. Exemplo 5. No exemplo 5, observe que nós temos o número 0,2367. Se a vírgula andar uma casinha para a direita aqui, ó, não é? Se a vírgula andar uma casinha para a direita, já vai aparecer um número que está nesse intervalo, entre 1 e 10, não é isso? Aí você vai virar para mim e vai perguntar assim, Luiz, mas cadê a potência de base 10 que não apareceu ainda? Pessoal, esse número aqui, ele pode ser escrito dessa forma, 0,2367 vezes 10 elevado a zero. Todo número elevado a zero não é igual a 1? Então, nós podemos fazer isso, nós podemos escrever nesse formato aqui. E aí, agora, o que a gente faz? A gente pega essa vírgula desse número e desloca ela uma casinha à direita. Então, nós vamos ficar com o número 2,367, tá bom? Mas, não esquece, tá bom? Se você andou com a vírgula, se você deslocou a vírgula fazendo o número aumentar ou diminuir, e foi o que aconteceu, esse expoente aqui ele também vai ter que mudar. Ou seja, o número daqui para cá ele aumentou, né? 0,2367 é um número menor que 2,367. Então, o número aumentou. Se o número que está na frente da potência de base 10, ele aumenta, o expoente diminui. Então, aqui nós temos que ter o expoente menos 1. 0 menos 1, está aqui, menos 1. Então, transformei esse número, eu escrevi esse número na forma de notação científica. Tá bom, pessoal? Exemplo 6, para fortalecer aí a sua absorção de conhecimento. 25 vezes 10 elevado a menos 8. Agora, nós já temos uma potência de base 10 aqui, ó, só que com expoente menos 8. Esse número não está na forma de notação científica, por qual motivo? Porque 25, tá vendo? É um número que não está nesse intervalo aqui que nós queremos. Mas nós vamos fazer aparecer, pois 25 pode ser escrito como 2,5, certo? Só que não esquece, você mexeu, você andou com a vírgula, o expoente também vai mudar.
De 25 para 2,5, o que aconteceu? O número aumentou ou diminuiu? O número diminuiu. Quantas casas? Uma. Então, o expoente vai ter que aumentar uma unidade. Então, vou fazer aqui no cantinho, ó, menos 8 mais uma unidade. Isso dá quanto? Isso dá menos 7. Portanto, o expoente aqui da potência de base 10 é menos 7. De menos 8 para menos 7, esse expoente, ele aumentou, tá? Ele não diminuiu. Beleza? Então, tá aí. Escrevi o número na forma de notação científica. Exemplo 7 e exemplo 8 aqui, ó, para finalizarmos essa aula de notação científica. Bom, no exemplo 7 nós temos um número negativo. Vai mudar alguma coisa, Luiz Antônio? Não, é a mesma coisa, tá bom? Então nós vamos escrever, ó, botar o sinal negativo. Essa vírgula que está aqui entre esse 9 e esse 6, seria interessante que ela viesse para cá, ó, ficasse entre esses dois algarismos 7 aqui, ou seja, seria interessante que ficasse 7,796, não é isso? E aí, aqui nós vamos repetir esse 10 e o expoente não vai ser 17, vai ter que mudar. Por quê, Luiz? Bom, o número aumentou ou diminuiu? Em módulo, tá, pessoal? Temporariamente, esquece esse sinal aqui. Em módulo, de 779,6 para 7,796, o número diminuiu. Se o número diminuiu, o que deve acontecer com esse expoente? O expoente deve aumentar. Quantas casas? 2, porque a vírgula não andou 2 casas à esquerda, fazendo esse número diminuir. Então, nós vamos aumentar em 2 unidades. Então, vamos ficar com menos 7,796 vezes 10 elevado a 19, pessoal. E com isso, eu escrevi esse número na forma de notação científica. Exemplo 8. Vamos lá. Vamos escrever o número 9,9. A essa altura do campeonato, eu espero que você esteja conseguindo resolver aí no seu papel. Espero que você esteja entendendo, né? A vírgula estava aqui, ó. Eu vou andar com a vírgula até ela ficar entre esses dois algarismos 9 aqui. Ó. Então, nós vamos ter 9,9 vezes 10. Agora, o expoente vai ter que mudar. O expoente, ele era menos 22. O que aconteceu com o número? O número aumentou ou diminuiu daqui para cá? O número aumentou. Aumentou com a vírgula se deslocando quantas casas? 1, 2, 3, 4. Não é? Então, o expoente vai ter que diminuir. Então, nós temos o expoente menos 22. Diminuindo 4 unidades, vamos ficar com menos 26. Esse aqui é o novo expoente. Portanto, 9,9 vezes 10 elevado a menos 26, pessoal. E com isso, eu transformo o número para notação científica. Com esses exemplos, eu finalizo essa aula de notação científica. Espero que tenha sido esclarecedor para você, espero que você tenha conseguido aí desenvolver no papel. E se essa aula foi interessante para você, se essa aula te ajudou, inscreva-se aí no nosso canal. Um grande abraço e até a próxima aula.